Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou falar para vocês de uma técnica muito importante na terapia ABA, que é a hierarquia de dicas. Bom, quem ainda não assistiu o vídeo que é a ABA, por favor, assiste antes de assistir esse vídeo para entender um pouquinho melhor a importância dessa técnica no processo de aprendizagem. Como eu expliquei no outro vídeo, é extremamente importante que a aprendizagem dentro da análise de comportamento aplicada ela seja feita sob o reforçamento positivo e na premissa básica da análise do comportamento aplicada, que é a aprendizagem sem erro. O que seria, né, essa aprendizagem sem erro? É um arranjo de variáveis que nós fazemos na hora de iniciar um processo de aprendizagem, onde a criança tenha praticamente 100% de probabilidade dela acertar a resposta diante da demanda que a gente tiver iniciado, certo? Então, para que isso seja possível, se a criança ainda não sabe, por exemplo, ir ao banheiro, discriminar cores, vocalizar o nome dela quando perguntada, enfim, em diversas categorias de habilidades, sejam pré-acadêmicas, acadêmicas, lúdicas, sociais, atividade de vida diária, todo o procedimento é baseado na hierarquia de dicas. Então, se você quer ser um terapeuta ABA, você precisa praticamente tatuar na pele o passo a passo da hierarquia de dicas. Vamos lá? Bom, antes de iniciar qualquer tipo, né, de treino, a gente vai fazer o que a gente chama de linha de base. Então, a gente vai testar os estímulos e vai identificar se aquela criança conhece, se ela sabe como fazer, colocar a roupa ou discriminar as cores, como eu disse, ou se ela ainda não tem aquela habilidade. Ótimo! Então, eu vou pegar os estímulos e vou testando para ver se ela, com autonomia, responde corretamente ou não. Vamos dizer que você já testou, já foi feita toda a avaliação dessa criança. A partir de agora, a gente vai iniciar então as programações dela com esse tipo de treino, certo? Bom, como seria? Eu trouxe aqui para vocês, espero que dê para enxergar direitinho. Basicamente, a nossa hierarquia de dicas. Após a linha de base, que eu já falei para vocês, a gente inicia então com ajuda total, que pode ser uma ajuda física ou uma ajuda verbal. Vai variar do programa que você estiver apresentando. A ajuda total, você vai pegar na mão da criança imediatamente o estímulo que você solicitou e fazer ela te entregar. Na ajuda parcial, você já não pega totalmente e faz esse movimento de pega da criança. Se for uma atividade que, por exemplo, ela tem que segurar um lápis, você vai afrouxar um pouquinho a sua mão, para o lápis até bambear um pouquinho, para diminuir, esvanecer essa ajuda física. Ou, se ela tiver que pegar um estímulo, você, em vez de pegar na mão dela, você vai redirecionar o braço até o estímulo. Sendo que, a partir desse passo 2, a gente vai colocar um atraso dessa dica, ok? Daqui a pouquinho eu já vou explicar os atrasos direitinho. No passo 3, você já não dá nenhum tipo de ajuda física, você não encosta mais na criança. A ajuda, ela vai diminuindo. Então, você vai dar uma ajuda gestual. Então, por exemplo, você pode pedir o vermelho, vai ter o atraso de dica, você conta na cabeça o atraso e aponta o estímulo correto. E aí a criança tem que pegar e te entregar. Ao passar do passo 3, vamos para o último passo, que é o passo 4, que é a independência, que é o objetivo final de qualquer programa no ABA, desenvolvimento da autonomia dela no estabelecimento daquela habilidade. Ou seja, se aqui eu quero independência, eu vou poder dar algum tipo de dica para a criança? Não. Porque aqui eu quero testar se ela conseguiu realmente aprender ou se eu preciso voltar a algum passo anterior para fortalecer esse aprendizado com ela até que ela consiga ter autonomia. Então, eu vou solicitar o estímulo, não vou dar dica alguma e a criança precisa me entregar
sozinha, ok? Como eu comentei com vocês, um ponto muito importante é o atraso das dicas, certo? Então, há vários estilos de atraso de dica. Você vai ter que consultar o analista do comportamento que está acompanhando o caso, né, do seu filho ou do seu aluno, para saber qual é o estilo de atraso de dicas que ele usa. Porque pode ser um atraso com uma razão fixa. Então, por exemplo, da ajuda parcial, a criança vai receber a dica após 4 segundos que você solicitar. E aí, no passo 3, também após 4 segundos. Ou pode ser uma razão progressiva. Então, por exemplo, você vai atrasar a apresentação dessa dica. No passo 2, ela vai receber a dica após 2 segundos da sua solicitação. Aí no passo 3, esse atraso já vai para 4. Então tá progressivo. Era 2, agora é 4, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui com os bonecos que eu tenho aqui em casa, só para vocês entenderem basicamente como é que seria isso na prática, certo? Eu vou ter que abaixar um pouquinho a tela, vocês não vão me enxergar, vão ver só as minhas mãos, mas prestem atenção nas orientações que eu vou dar, ok? Então vamos lá. Vamos começar? Vamos fingir que então eu estou fazendo um programa de identificação de personagens com a minha criança, ou de bonecos, enfim. Poderia ser qualquer outro estímulo que a sua criança precise treinar. Formas geométricas, letras, números, ações, enfim, várias outras categorias. E aí, eu estou no passo 1 com a minha criança. Lembram que o passo 1, a nossa dica, ela é imediata, não tem atraso de dica, certo? Então, eu solicito o estímulo que eu quero que essa criança ache e imediatamente eu pego na mãozinha dela e faço ela me entregar. Então, vamos lá? Vamos dizer que a criança se chama Caio. E aí eu vou falar: Caio, me dá o unicórnio. Imediatamente eu pego a mãozinha dele e faço ele me entregar o unicórnio. Muito bem, Bruno, você conseguiu, esse é o unicórnio. Bate aqui. E aí, imediatamente você também entrega o reforçador para ele. Lembra que a gente trabalha com reforço positivo, certo? Há uma randomização dos estímulos, que aí no caso teriam que seguir a folha de registro que o terapeuta do seu filho ou do seu aluno utiliza para saber qual vai ser o estímulo que você vai solicitar. Vamos dizer que essa criança já conseguiu atingir o critério para o passo 1 e está no passo 2. No passo 2, a gente vai esvanecer essa dica. Então, a ajuda agora é parcial. Eu já não pego na mão da criança, eu direciono o braço e eu vou fazer com um atraso de dica progressivo. Então, eu vou fazer a solicitação do estímulo e vou contabilizar na minha cabeça 1, 2 segundos e aí sim eu apresento a dica, ok? Eu vou fazer aqui os dedinhos só para vocês imaginarem eu pensando. Então, Caio, me dá a Bela. Redireciono o braço dele sem pegar na mão e faço ele me entregar. Boa, Caio, essa é Bela. Bate aqui. E apresento o reforçador, que no caso vamos fingir que eu bate aqui. Criança foi, treinou, tem a quantidade de vezes no protocolo, né, que tem que ser feito esse treino, e a quantidade de acertos para ela atingir o critério, e aí ela passou para o passo 3. Vamos dizer que eu estou seguindo esse estilo progressivo de 2 a 2 segundos. Então, se no passo 2 eu usei 2 segundos, no passo 3 eu vou usar 4 segundos. Ok? Então, vamos lá. Passo 3 é o passo onde a gente não dá mais ajuda física. A ajuda é agora gestual. Eu vou apontar o estímulo que eu quero. Ok? E atraso de 4 segundos. Caio, me dá o unicórnio? Isso, Caio, você acertou! Bate aqui! Boa! Eu apontei o estímulo, o Caio me entregou, recebeu o high five. E aí, vamos ver que o Caio atingiu o critério e agora ele já vai para o último passo, que é o passo 4, independente. Lembra? Passo 4, se é independente, ele tem dica?
Não! Então agora eu vou testar, ver se ele consegue responder de forma correta a demanda sem nenhum tipo de dica. Caio, me dá a fera. Boa, Caio, você acertou! A fera! Muito bem. Claro que a gente sabe que esse processo nem sempre é fácil. Eu tentei dar um modelo bem passo a passo, bem didático, para vocês entenderem como acontece o procedimento. É necessário que, para aplicar qualquer tipo de programa, seja sob supervisão de um especialista em análise do comportamento, onde ele vai utilizar algum protocolo, no caso, isso é um tipo de folha de registro, onde tem os estímulos. Qual o estímulo que você vai solicitar? É feita uma randomização, vocês repararam que eu sempre trocando de ordem, para que a criança não decore a ordem e você acha que ela está acertando, mas na verdade ela está memorizando. Então, essa randomização ela é feita, o estímulo aqui em negrito ele é o solicitado, e aí eu vou marcando se a criança conseguiu responder com a dica, ou mesmo com a dica ela não conseguiu, e aí tem a quantidade de acertos que ela precisa para passar do passo 1 para o passo 2. Então, no caso dessa folha de registro, ela teria que preencher 3 blocos. Cada bloco tem 3 estímulos. Então, poderia botar aqui bela, fera e unicórnio. E esses estímulos são randomizados 9 vezes e solicitado 3 vezes cada um. Nesse protocolo, a criança precisa preencher 3 blocos de cada passo. Então, vamos dizer que ela aqui fez passo 1, passo 1, passo 1, que como ajuda física total e imediata, é quase muito impossível da criança não acertar sempre, a não ser que ela seja muito ninja, que normalmente elas são, né? Terapeuta ABA também tem que ser muito rápido, senão eles já jogaram longe e a gente não conseguiu fazer. Vamos dizer que aqui ela está no passo 2, e aí ela teve 2 erros. Se ela tiver 2 erros, mesmo com ajuda parcial, no tempo do atraso correto, a gente tem que retornar e treinar novamente o passo 1, 3 vezes, ok? Mas essas informações é fundamental que você esclareça suas dúvidas com o terapeuta que estiver acompanhando o seu filho, para que ele mostre para você como é a folha de registro dele, porque é vários estímulos, como é o atraso de dica que ele usa, como é feita a correção, né, de quando a criança acaba pegando um estímulo errado. O importante é que vocês entendam que há uma hierarquia de dicas que ela precisa fielmente ser trabalhada com o atraso. Sem um atraso, muitas vezes a criança ela acaba ficando robotizada, e aí é uma das críticas que tem ao ABA muito grande, e sob essa supervisão desse terapeuta, ok? Espero que tenha ficado claro. Eu vou em outro vídeo mostrar para vocês como é feito esse esvanecimento de dicas em outros tipos de programas para ajudar vocês a praticar em casa, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!